Pode ser, pode ser. Não, lá não dá certo, não, mas pode ser lá na rua. Pode. Vai dar um vídeo legal pra internet. Vou viralizar, fico conhecido. Né? Aí no final vocês vão falar, ele é meu professor, foi na minha escola. Tadinha que a aluna morreu tão nova. A aluna morreu tão nova, tadinha. O senhor deu o quê? O microfone? Ele quem? O microfone? Já passou? A Núbia tá aqui. Bom dia, Núbia. Tudo bem? Não, já excluí. Ela não liberou. Já tá gravando. Já pegou você aqui já. Pois é, o povo já mandou ali. O povo mandou ali já querendo seu currículo. É. Se você assistiu até esse primeiro momento aí, deixa seu e-mail que eu vou mandar o currículo do nosso aluno aqui. Então, vamos lá. Eu vou dar uma aula aqui, usando o slide. Caso vocês tenham interesse, eu acho que esse interesse ele é importante. Ele é importante. Eu vou entregar depois uma listinha para a gente estar resolvendo, mas os slides, só vocês pedirem no WhatsApp, eu envio para vocês, certo? Assim finalizar, eu mando para vocês. Que era do primeiro ano, acabou. Eu não tô lá mais, não. Eu saí lá que vocês. Uai. O mundo vai fazer isso com vocês, prepara. E eu vou criar grupo com vocês, não. Eu tenho um grupo 98746359. Para ganhar o PlayStation. Então vamos lá. Esse é o futuro da geração. Mas é assim mesmo, a gente tem que ser assim mesmo, senão não aguenta não, a gente surta. Galera, é o seguinte. Aí o slide eu mando depois aí para vocês. Eu acho que a galera tem, os meninos tem. Lá no meu Instagram vai estar lá. Você nem precisa seguir, não, é aberto. Eu tenho mesmo, tem lá. Tem, então pronto. Você não? Sigo você não? Ah. Se eu não seguir, vou lá excluir então. O assunto é processo de propagação do calor. Esse assunto ele cai muito no Enem, viu? Tanto que você vai resolver, prepara que você vai resolver questões, e com certeza pode ser no simulado, vai ter uma questão do Enem ou numa provinha que a gente vai fazer. Todo ano, praticamente, tem uma questão de processo de propagação do calor. Certo? E é muito fácil, velho. Então, todo ano sempre tem uma questão de processo de propagação. Só você analisar lá, bonitinho, pronto, acabou. Não tem muito segredo. Aproveitar que falando do Enem, hoje tem aula de novo, 7h30, aplicativo Zoom, tá lá, vocês entram, participam lá. A gente tá falando sobre ondulatória, a gente vai estudar a ondulatória mais na frente. Só que a logística lá da aula é diferente um pouquinho daqui, porque aqui tem todo esse aparato que eu tenho que ligar. Lá não, lá ninguém fala nada, só responde as perguntas, não tem que pedir para o Matheus parar de desenhar, não precisa nada disso. Né? Então, eu só dou minha aula. E faço perguntas, você não entende, eu explico até você entender. Primeira coisa para a gente lembrar, o que é calor mesmo? Quando o corpo está emitindo a temperatura. Não a mesma temperatura, o corpo mais quente transmite temperatura do corpo mais quente. Tudo errado. Tô brincando, mas é isso mesmo. Não, agitação é a temperatura. Beleza, mas nós estamos no caminho. A gente está aqui para isso, para errar, aprender. A ideia é essa. Temperatura, lembra, agitação. Energia cinética, energia vibracional das moléculas, é isso. Agitou, a temperatura tendência a aumentar. O que é calor? É a transferência mesmo. De quem é quente vai transferir energia térmica para quem é frio. Cuidado aí, viu? Então, sempre quando eu tenho uma região quente em contato com a região fria, o quente vai doar energia térmica para frio. O nome dessa transferência chama calor. Fechou. Então, a gente já viu isso, eu só estou aqui relembrando de novo. Aproveitar aqui para mostrar aqui, mas a gente vai usar mais na frente. Quando a gente fala de calor, a gente vai fazer cálculos mais na frente.
A gente vai entrar em calorimetria, que é esse tema que a gente já está vendo aqui. E a unidade de medida que a gente usa muito é caloria. Professor, a caloria é a mesma da bolacha que eu comi escondida aqui, que tem lá os valores energéticos. Você tem lá tantos quilocal, que é quilocaloria. É a mesma coisa. Só que no sistema internacional a gente usa joule. Escreve joule. Mas a gente lê joule. O sistema internacional é joule. Só que você vai ver muito caloria. Mais na frente a gente vai aplicar mais sobre essas unidades de medida. Aqui é só para já te mostrar de antemão. O exercício de fixação aqui antes da gente seguir. Primeiro exercício de fixação é: o que está errado na frase a seguir? Dado dois corpos quaisquer, aquele que está com a temperatura mais alta contém mais calor. O que está errado aqui? Quase! O finalzinho aí, bateu na trave e saiu. Repete. O que está errado aqui, Aline? Conselho de classe não deu prazo. Você é uma pessoa que queria ter falado lá, na sexta. Eu falar de você, mas não deu prazo, não na sexta. Ó, porque eu quero falar de você. Precisa. Você sabe que precisa. Vamos? O que está errado nessa frase aqui? Isso aí, presta atenção. Calor e temperatura, a grosso modo, não cabe no mesmo lugar. Grosso modo é isso. O que está errado na frase é o seguinte: quem tem maior temperatura, quem tem a temperatura mais alta, contém mais agitação, não calor. Calor é uma coisa. Sim. A gente está só refinando aqui. E aí o que acontece? Temperatura não depende de calor, ela não depende de calor, ela não precisa não. Ela segue a vida dela sozinha. Agora o calor depende da temperatura. Beleza? Então o que ficou errado na frase seria isso. Contém mais calor, não é? Contém mais agitação. O que está errado é eu falar que tem que conter mais calor. É tanto que no cotidiano, quando a temperatura do dia sobe, a gente fala que está com calor. Essa expressão é errada. Até quente. Quando a gente, né, porque a gente faz a nossa própria avaliação. Igual aqui nesse momento, para alguns está quente, para outros está de boa, para outros já está frio, né? A gente faz avaliação diferente. Seguindo nossa vida, que é o que nos interessa, quando a gente é pequeno e a gente cresce também, a gente aprende algumas coisas por reforço. Umas é dolorido e a gente acaba ainda voltando a fazer. Mas essa aqui é o que nos interessa, a gente aprendeu muito bem. Sua mãe, um dia, quando você era pequeno, falou: não pega nisso, senão você vai queimar a mão, ou não segura a colher no fogo. A gente tem uma participação, né, lá dentro, o yin e yang, sempre está mais na frente, não tá. Porque se falar o não, é o mesmo do sim da criança, a gente queimou a mão. E a gente às vezes ainda faz isso hoje, né? Tá lá fazendo a parada lá na panela, concha de metal, oi sumida, empolga na conversa. Aqui vai pegar de novo, queima a mão. Por que que isso acontece? Então, o nome do processo, a gente vai aprender. Que é, quando eu pego algo sólido, sua roupa está no estado sólido, só que a engenharia da costura ela é flexível e às vezes é elástica também, mas isso aqui está no estado sólido, isso aqui está no estado sólido, isso. Estado sólido não é só coisa rígida, não. E aí, quando eu tenho algo no estado sólido que recebe uma energia térmica, pode ser uma chama, ou pode ser um aquecimento mais brando, ou um banho-maria, algo mais tranquilo, o nome do processo que é dado na transferência de calor no sólido é condução térmica. Então, toda vez que eu tiver transferência de energia térmica em materiais sólidos, o nome chama condução térmica. Professor, e quando for líquido? A gente vai ver mais adiante. Então, outro nome, chama convecção. Aí funciona um pouco diferente. Por que que na condução, por que que eu dou o nome de condução térmica, em vez de só de falar calor? Porque a gente tem que distinguir, a gente tem que diferenciar. Então, nos sólidos, a gente aprendeu lá no ensino fundamental, a tia ou o tio lá nos ensinou que no sólido elas estão bem juntinhas as partículas, no líquido elas estão um pouquinho mais longe, no gasoso elas estão mais longe ainda. Então, no sólido, quando eu mando fogo lá na extremidade, as partículas vão agitar, porque a temperatura aumenta. A temperatura aumentar é a agitação de partícula. Elas não estão juntinhas uma com a outra?
Se uma vibra, a outra vibra, que vibra a outra, vibra a outra. Então tem um compartilhamento de agitação partícula a partícula. Até todo o material se aquecer e onde você está segurando, queimar a mão. Se você tiver a chama ligada direto aqui, claro que essa região vai ficar muito mais agitada do que a outra, porque está em contato direto. Tudo bem, Núbia? Tá tudo bem? Preciso de você. Certo? Condução térmica acontece em sólidos. Perguntas? Perguntas? Quando a gente vai fritar alguma coisa, sai fogo. Isso é uma condução térmica? Não entendi. Quando a gente vai fritar alguma coisa na frigideira e sai fogo, literalmente fogo, é uma condução térmica? Condução térmica é quando eu aqueço algo que é metálico, sólido, e aquilo começa a se esquentar por total. Quando você colocou a frigideira em cima lá, depois isso vai casar certinho, não vou explicar os três, eu vou explicar o dos três nesse momento, vai ficar mais fácil, você vai entender melhor. Assim eu espero. Quando você coloca a panela lá e manda fogo nela, ela vai aquecer embaixo, certo? E aí ela vai distribuir o calor na panela por condução térmica. O fogo que dá lá por causa do óleo é porque ele entrou em combustão. Porque num momento ou outro, o foguinho lá da chama pegou no óleo e queimou. O nome disso é combustão. É outra coisa, não é condução não, é combustão. Porque o fogo entrou em contato com a gordurinha, porque o óleo, querendo ou não, aprendi isso um dia fritando ovo à noite, não faço isso em casa. Ah, maturidade. E aí o que acontece? As gotículas de óleo espalham muito pela casa. Eu recomendo, se sempre puder, não tampar, né? Que tem alimento não dá certo. Se tampar, você estraga o processo. Principalmente de dia, lugar aberto. Então, nesse momento que a gente frita as coisas, sai muita gordurinha ali voando, uma pega e entra em combustão, pega fogo. E aí vai, pega até do lado e dá um foguinho. Mas não é condução, é combustão. A parede, às vezes, de agora para tarde, essa parede do mercado, com certeza, não, essa a de lá, né, que vai pegar mais sol, ela vai aquecer, ela está no estado sólido, ela vai aquecer do lado de fora, que vai aquecer para o lado de dentro. Qual é o nome do processo que a parede está sofrendo? Condução térmica, porque a parede está no estado sólido. Na nossa casa também. Parede, estado sólido. Ela aquece por condução. O lado interno aquece por causa da condução térmica. Então, a gente tem alguns casos, xícara, cabo de metal, colher de metal, barra metálica, e tudo isso aí que a gente já citou, panela, aquece por condução, certo? Exercício. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que ocorre somente em fluidos. B, ocorre no vácuo. C, caracteriza pela transmissão de calor entre partículas em razão de diferente temperatura. D, caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão de diferença de densidade. O que é fluido? Tá tudo bem, Pedro? Fecha o livro aí, por gentileza. Tá não? Preciso de você também. Fluidos é gás, líquidos e vapores, viu? A gente falou só líquido, mas é gás, líquidos e vapores. Vou abrir a porta ali e ver se... Eu fechei por causa do slide, viu? É, sei lá o que liga. E qual que é melhor dos dois? O negócio é um barulho demais, né? Ixi. E aí? Vai ficar muito ruim? E aí? Isso é pra vocês. Tá de boa ou não? Dá pra seguir a aula? Eu não gosto nem dele nem do outro, pra ser sincero. Eu prefiro abrir aqui e nós sofrer vocês segurando as folhas aí. O vento eu acho bem melhor do que aqui lá. Mas tá de boa? Dá pra seguir aqui? Então vamos lá. Desliga aí, por gentileza. Ricardo? Tem não. Vou certo lavar toda semana mesmo. Beleza? Agora a gente vai entrar num detalhe bem interessante que é materiais condutores e materiais isolantes. Quando a gente fala em condução térmica,
a gente encontra vários materiais em estado sólido. Tudo bem, meu amigo? E a gente já aprendeu que, na prática, que quando a gente vê um metal no fogo, a gente não põe a mão, que ele vai estar extremamente quente, independente do material que seja, porque ele é bom para conduzir energia térmica. Então, todos os metais, ele é bom para conduzir energia térmica. Aí você vai ver que tem diferença, uns vai aquecer mais do que outros, isso é normal, isso tem um nome para isso, a gente vai ver mais adiante. E aí outra coisa que a gente também tem é os materiais isolantes. Essa é conhecida pelo brasileiro, que é a caixa de isopor, é um material ruim para trocar energia térmica. A gente tem madeira, a gente tem tecidos, a gente tem borracha, a gente tem alguns outros materiais. Só para a gente fechar aqui, a coberta que você fala, eu quero usar essa coberta que era mais quentinha, essa frase está errada. A coberta ela não é quentinha. A blusa que você gosta de vestir, ela não é mais quentinha. Refletir também, uma palavra um pouquinho errada, mas a gente está aqui para isso. Ela dificulta, né? Ela isola ali, porque a gente vai estar trocando energia térmica com o meio externo. Quando a gente vai lá e veste uma coberta, ela dificulta a troca de energia térmica da nossa pele para o meio externo. Oi? O professor está aqui ainda. Então ela dificulta, porque você está trocando energia térmica. Então você põe a coberta, ela é ruim para trocar essa energia térmica, porque ela é um isolante térmico. Por isso que talvez na sua casa pode ter uma coberta mais grossa ou mais fina, mas a mais grossa não te esquenta totalmente errado, mais do que a mais fina. Você fala, a mais fina esquenta muito mais que essa grossa. Por quê? Por causa do material. Porque o material, certeza da outra, conduz melhor energia térmica. Ele tem que ser ruim. Então, quanto mais ruim o tecido, melhor para ele te esquentar. Tanto que a gente tem alguns materiais que esquentam bastante. Exemplo é a lã, né? Material lã. Porque ele é horrível para conduzir energia térmica. Ele é ruim para conduzir energia térmica. Só aproveitar o gancho aqui, tem gente que vai fazer, vou falar de pescaria porque é uma conversa que eu escuto sobre esse assunto. Que é o quê? Galera vai pescar um período, fica 5 dias lá na beira do rio, do lago, e aí eles compram a barra de gelo, aí tem uma explicação por causa da superfície de contato, se é química, porque um gelo de barra ele vai durar muito mais que o de cubo, por causa da superfície de contato. Só que aí a galera faz o que também? Eles passam jornal em volta e fecha. Porque o jornal, o papel, ele é ruim para trocar energia térmica. Passa o jornal e coloca dentro da caixa de isopor. Aí qual que é a ideia? O gelo dura mais tempo, porque ele troca menos energia térmica. Entendeu? Eu já dei algumas dicas, mas a galera tem medo de usar. Você quer que você puder usar, que é melhor ainda que o jornal? Um cobertor. Só que nós, culturalmente, a gente aprende, e eu venho aqui e outros professores, te mostrar que não é a coberta que é quentinha, ela só isola. Então, se você passar uma coberta numa barra de gelo, ela vai dificultar o meio externo, aquecer a barra de gelo. Então, ela vai ser muito melhor do que o jornal, do que o papel que você vai colocar. Só que a gente associa que a coberta vai ajudar a derreter mais rápido. Não, não vai derreter mais rápido, não, cara. A gente tem os animais, me ajuda quem for muito bom em biologia. Os animais, eles têm duas diferenças. Um são, eu vou usar um nome aqui, mas eu tenho quase certeza que está errado, tipo alotrópicos, que fala, que são animais que, calma, eu estou usando a palavra aqui, me corrijam aí, até no comentário que seja aí. Um dia eu estava estudando o seguinte, eu tenho animais, vou dar um exemplo, sapo. Sapo ele não tem pelo. Então ele aquece e esfria conforme o clima. Alguns animais têm pelo, aí tem essa diferença. Por isso tem dois tipos de espécie, vamos falar assim. Sou bem ruim em biologia, viu? Talvez eu estou falando até espécie errado. Os que têm pelo, tá passando mal lá agora. Meu Deus. Não foi minha professora, ela vai passar mal não. Vai ser meus professores de biologia, matar isso tudo aqui agora. Uns têm pelo e outros não têm. Então, os que têm pelo, é nesse contexto aí. E aí a gente tem outro fator que ajuda muito a dificultar essa troca de energia térmica, que é o tecido adiposo. Por isso que o urso enche a pancinha, cria um tecido adiposo para pular a gordura, e ele ainda tem a capinha dele e tem aquela outra capa, que é o tecido adiposo, que protege muito mais. E ele consegue ficar naquele fio extremo. Certo? Porque ela dificulta a troca de energia térmica. Beleza? Então a gente tem esses materiais. Lembrando, não é sua blusa de frio que é quentinha. Ela te isola melhor. Quem esquenta é você mesmo, meu patrão.
É você que se esquenta. Beleza? Perguntas? O horário acabou, aí na outra aula a gente volta aqui, que eu tenho mais umas crenças para matar aqui. Não, entendi. A gente usa esquentar. Eu também uso essa palavra. Eu convivo com meu pai, meu sogro, com uma galera aí, né? Então eu tenho que falar isso também pra gente. Seria errado, assim, falar isso no cotidiano. Não entendi? Seria errado falar isso no cotidiano? O certo seria nós aprender, igual vocês vão formar novas pessoas, seja, criando uma família ou convivendo com outras pessoas, e elas aprender e daqui, uns 20 anos, todo mundo saber falar certinho. Mas a gente... É difícil. Tem gente que não está na escola, tem gente que aprende aqui e esquece, tem gente que prefere falar do jeito que eu acho que é certo, tem gente que, mesmo tendo a aula, julga que eu estou errado. Não só eu, qualquer outro professor. Ser humano é difícil. Então, assim, numa conversa mais técnica, se a gente fosse trocar uma ideia sobre alguma coisa para entender, aí cabe eu falar o que é certo. Às vezes eu tenho isso com o meu cunhado. Ele é de uma outra área, a gente discute algumas situações, e aí não fala, mas nós tá lá ele e meu sogro. Aí nós fala tudo errado, dá um mesmo de boa. Porque meu sogro, entendeu? Meu pai mesmo. Entendeu? Porque não adianta, eles não vão aprender mais. E outra, por um lado a vida deles são boas, assim, não vai mudar nada para a vida deles. Isso é bom a gente aprender para a gente aplicar, entendeu? Para a gente aplicar. Igual eu falei para vocês, se um dia alguém falar, vamos colocar um jornal aqui pro gelo durar mais tempo. Pô, enrola um tecido é melhor. Enquanto um tecido, e se for tipo aqueles cobertorzinhos OVG, os de lã, melhor ainda. Entendeu? Porque ele é ruim para trocar energia térmica. Ele esquenta mais, né? A gente fala, mas na verdade não esquenta. Então ele é melhor. Ó, uma parada que muita gente faz hoje, que justifica isso aqui. Eu acho massa conversar com quem não entende. Eu vou fazer isso lá em casa lá. Vai rolar até um videozinho, eu quero fazer lá em casa lá. A galera hoje na engenharia usa muito isopor no teto. Talvez alguém trabalhe com isso, já viu isso. No teto, quando tá muito quente, a galera não compra isopor. Geralmente tem um lá, que é EPS. Ó? De qual? Qual cor? Qual cor que reflete, qual que absorve? Já falei sobre isso aqui. Pronto. O YouTube não vai deixar subir o vídeo. A aula foi tão linda. E o YouTube falou, ó, preconceito no minuto tal. Você vai ser caçado. Não corta nada. Não, mas a gente sabe que a cor escura, preta, a gente absorve muito mais energia. O branco reflete mais. É assim mesmo. A gente tem que pintar de branco. Mas a gente vai falar sobre isso, reflexão de cores. Beleza? Ele falou que estão com energia ruim no corpo, né? Se você assistiu até agora aqui, escreva aí. Escreva o que aí? Preto. Aqui, ó, quem falou. Se você assistiu até agora, escreve preto aí pra nós aí.